seja exaltado. Rasgue o céu com sua voz, querido. Seja exaltado, exaltado. Aleluia, Senhor. Receba, Pai. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. É a tua igreja que clama a ti, Senhor. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Olha nos céus e diga para ele: seja exaltado. Rasgue tua voz e diga: seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome, Senhor, teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Só a igreja cantando. Seja mais uma vez, querida igreja, mais uma vez, querido, vamos lotar a voz do Senhor nessa noite. Seja exaltado, dá o melhor que você tem dentro de você, igreja. Seja exaltado, mais uma vez. Seja exaltado, exaltado. Mais uma vez, igreja, abre os seus braços e diga para ele: Senhor, é para ti, Senhor.
que eu tente, Deus, por mais que eu me esforce, Senhor, jamais eu conseguirei pagar o preço que o Senhor pagou por mim naquela cruz. Por mais que eu tente, por mais que eu me esforce, por mais que eu me dispa de mim mesmo, Senhor, eu conseguirei pagar o preço que o Senhor pagou por mim naquela cruz. Senhor, aqui não são homens, Pai, mas são os teus filhos que estão te exaltando nesta noite, Pai. Receba essa adoração, Deus, como forma de oração a Ti, Senhor. Receba a nossa adoração como forma de oração a Ti, Deus, porque Tu és santo, Senhor. Seja exaltado, Deus, porque Tu és sublime. Seja exaltado, Deus, porque Tu és santo. Seja exaltado, Deus, porque a Tua graça, Senhor, a Tua graça nos basta, Deus. Exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Nós queremos nos esforçar cada dia mais, Pai. Cada dia mais para nos enchermos da Tua presença e enchermos a Ti com o nosso louvor, Senhor. Por mais que nos esforçamos, Deus, por mais que nos dispomos diante da presença do Senhor, Pai. Receba nessa noite, Senhor, o louvor que é devido a Ti. Por mais que eu tente ou me esforce, não consigo me excluir. Por mais que eu tente ou me esforce, não há como me cobrir. Se eu suba aos céus ou se desço ao mar, não me encontrarei o teu olhar sobre mim. Já desci meu eu, desisti de lutar com você. Eu desci meu como novo que há em você. Já desci meu eu, desisti de lutar com você. Eu desci meu como novo que há em você. Que eu tente ou me esforce, não há como me esconder. Por mais que eu tente ou me esforce, não há como me cobrir. Suba diante dele. Se eu subo aos céus ou se desço ao mar, sei que com você, eu desci
possa brotar de dentro de você um louvor, uma adoração, que você possa se despir nessa noite, que você possa se entregar nos braços daquele que é o seu Pai. Oh Senhor, já despi meu eu, desisti de lutar com você, redesci Você pode levantar sua mão e adorar. De receber, deixa Ele tocar em você. A força e o poder entregamos a Ti. Declare. A Ele ministramos o louvor, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. O Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos o nosso ser a Ti, Senhor. Consagramos nossa vida na Tua presença, Pai. Deus, a Ti a honra, o louvor e a glória. Seja coroado, Pai, em nosso meio. Seja coroado, Deus, pela Tua igreja. Igreja fiel, Pai. Igreja, Pai, com entendimento daquilo que o Senhor está fazendo. Nós adoramos o Teu nome, Senhor. Nós nos rendemos aos Teus pés. Nós consagramos todo nosso ser a Ti, Jesus. Aleluias. Louvado é o Teu nome, Senhor.
Bendito, bendito, bendito seja em nosso meio, Deus. Aleluia. Se assente, querido. Oh, Espírito Santo. Te mandacalhas tuia manarás. Consagramos, Pai, todo o nosso ser a Ti. Recebe nosso corpo, recebe nossa mente, recebe a nossa vida. Aleluia. Estou feliz, querido. Jesus é bom. 2 Reis capítulo 5. 2 Reis capítulo 5. Quero trabalhar algo prático com você hoje. 2 Reis 5. 2 Reis capítulo 5 verso 1 diz assim: Naamã, capitão do exército do rei da Síria. Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói, valoroso. Querido, veja a quantidade de qualidades que esse homem tem. Dá uma olhada no versículo 1 de 2 Reis, capítulo 5, e veja o que a Bíblia reservou para falar de Naamã. Diz assim: Naamã, ele era capitão dos exércitos da Síria. É muita coisa. A Síria era uma das maiores nações na época do profeta Eliseu. Uma das nações mais fortes daquela época, que até mesmo tinha subjugado Israel, porque no tempo de Davi, Israel conseguiu subjugar a Síria, e por um tempo a Síria pagava tributos a Israel. Mas agora a Síria tinha, invertido o jogo, invertido a posição. E agora Israel está cativo. Israel está escravo na mão dos sírios, porque os sírios estavam conquistando muita coisa no seu tempo. E diz que Naamã era um homem, que ele era capitão do exército forte, do forte exército sírio. Era um grande homem diante do seu senhor. Ele tinha um rei, e a história diz que esse rei era Ben-Hadad. E esse homem era um homem de confiança do seu rei. Diz que ele era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele, ou seja, por Naamã, Deus dera livramento aos sírios. E aqui já entram umas coisas que começam a colocar você para pensar. Porque Israel estava cativo na mão dos sírios. Mas quem que deu vitória para os sírios? Quem? Você está entendendo? Quem que deu vitória aos sírios? Quem que permitiu com que Israel fosse cativo? O próprio Deus. Irmãos, um povo sem entendimento da sua autoridade espiritual, ele será cativo. Um povo ainda que caminhe com Deus, um povo que saiba quem é Deus, mas não se posiciona em Deus, ele será um povo cativo. Sabe, não se trata mais de falar, Deus está comigo, esse é o meu Deus. Não se trata mais disso. Não se trata mais de ir na igreja, se trata de fazer com que o seu Deus seja governo sobre a sua vida. Ah, pastor, isso eu já sabia, mas não cumpre, irmãos. E esse que é o nosso problema. Ontem no casamento eu falava sobre isso também. Sobre quando o ministério de Gideão começa, não é com espada, não é com escudo, não é com guerra. Gideão é chamado para ser um libertador, mas ele começa restaurando altares nos lares. Ponto. Ah, pastor, lá na minha casa tem um altar para Deus. Será, querido? Um altar, irmãos, fala de um governo. Fala de alguém que governa toda a casa. Tudo que se fala.
tudo que se lê, tudo que se ouve, tudo que se escuta, tudo que se entra. E o que se vê hoje, irmãos, é casas de homens e mulheres de Deus, que pessoas entram no fim de semana para fazer um churrasco com cervejas, com cigarro, com isso, com aquilo. Não, pastor, mas eu não, eu sou de Deus, mas é porque é a minha família. Então, peraí, Deus governa sobre essa casa? Deus é o governo dessa casa? Sabe, de casas que adoram ao Senhor, de mãos que levantam a Deus nas igrejas, nos fins de semana, mas durante a semana, sabe, estão regadas de DVDs que não agradam ao Senhor, de shows. Irmãos, na época do Rock in Rio no Brasil, nós falamos alguma coisa assim na igreja. Eu fui duro aqui na igreja a respeito disso. E alguns irmãos ficaram chateados comigo. Sabe por quê, irmãos? Porque servos do Senhor que adoram a Jesus, o Rei dos Reis, curtindo o Hollywood Rock, curtindo o Rock in Rio. Sabe, irmãos, dizendo, estou aqui vendo agora a banda tal, é muito joia. Só faltou falar, é muito bênção. Só faltou botar lá, glória a Deus. Sabe, irmãos, em um lugar onde roqueiros do mundo são adorados, dentro da sua casa, o Senhor governa nesse lar. É Deus que governa. Sabe, em uma casa de contenda, onde filhos não respeitam os pais, pais não respeitam os filhos, marido e mulher vivem igual cão e gato, o Senhor é o governo desse lar. Deixa eu te falar uma coisa para você pensar. A arca da aliança estava em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab. E na antiga aliança, no Antigo Testamento, a presença que hoje está dentro de nós, a presença que hoje é dada pelo Espírito de Deus, era representada por aquela arca. Então assim, aonde aquela arca estava, era a representação de que o próprio Deus estava. Só que a arca estava num lugar em que ela não era reverenciada. Um pouco antes disso, a arca estava na casa de Eli. Estava lá com seus filhos Ofni e Finéias. Só que na casa de Eli, Deus estava lá. Porque se a arca estava lá, Deus estava lá. Só que Deus não governava lá. Você está entendendo? Que Deus pode estar com você, mas não governar você. Deus me falou isso essa semana. Deus pode estar com você, mas não ser o seu governo. Você está entendendo? Eu posso andar com alguém, mas essa pessoa não é porque está comigo que ela governa sobre mim. Então a arca da aliança estava com Ofni e Finéias, estava com Eli, Deus estava com eles, mas não governava sobre eles. E quando eles entraram numa guerra contra os filisteus, e começou a morrer gente, e eles falaram, tragam a presença, busquem a arca, porque Deus vai nos dar livramento. Aí eles buscaram a presença, a arca, e colocaram ali no meio do povo. E sabe o que aconteceu? Deus estava no meio do povo, mas não pelejou por eles. Deus estava no meio do povo, mas não governava eles. Deus estava no meio do povo, mas não comandava eles. Então Deus ficou apenas olhando, porque Deus estava ali, mas não tinha a autoridade naquele lugar. E por quê, pastor? Porque não foi entregue a Ele. Você está entendendo? Que na minha casa eu tenho que estabelecer um altar para entregar a Deus a autoridade. É isso que Deus está esperando. Porque através disso vai vir a libertação para uma casa e para uma nação. Aí escuta que eu ainda vou ministrar isso para você, mas eu ainda estou entendendo. Aí os filisteus vencem os israelitas e roubam a arca e levam para o seu reinado. Os filisteus levam a presença de Deus para o meio do seu povo.
E ali a arca é colocada dentro de um santuário de Baal. É colocado dentro de um templo. E ali, querido, Deus falou assim: aqui eu vou me levantar. Deus falou: não tenho adoradores nesse lugar. Aqui não tem quem me adore. Aqui sou eu por eu. Mas eu vou mostrar para os israelitas que eu sempre tive com eles e que eu nunca perdi o meu poder. Que eles perderam a guerra lá, mas eu sozinho vou vencer a guerra aqui. E o Senhor se levanta e decepa a cabeça de Baal para dizer que Ele é o único Deus verdadeiro e poderoso. O Senhor estava dizendo: eu guerrei por mim mesmo. Em lugar onde não existe, sabe, adoração para que eu seja exaltado, então eu mesmo me manifesto. Mas aonde o seu povo está, querido, precisa que você faça isso. Então o que está acontecendo aqui em 2 Reis 5? Um povo que está com Deus, mas não é Deus que governa. E por isso Deus é que permite que Naamã vai e torne os cativos. E diz que esse Naamã era um grande homem diante do seu Senhor, de muito respeito, porque o Senhor dara livramento aos sírios. E diz assim: este homem era um herói, valoroso. Se você for ler sobre Naamã, você vai ver que Naamã era o ministro da guerra. Ele não era somente um capitão. Você vai ver que ele andava nas ruas da Síria, vestido, sabe, com uma vestimenta, uma indumentária, uma roupa de um general, de um ministro de guerra. Todo condecorado, todo cheio das suas medalhas. Um homem famoso no meio do seu povo. O povo idolatrava Naamã. Por quê? Porque por meio dele, a Síria era vencedora. Era ele que comandava os exércitos que saíam para a guerra e sempre voltava vencedor. Então ele era o cara famoso. Pela sua fama e pelo papel que ele exercia, se tornou rico, bem de vida, com muitos bens. Então ele tinha uma boa condição social, ele era o ministro da guerra, ele era famoso no meio do seu povo, ele era bem quisto pelo povo, o povo amava Naamã, ele era um herói da sua nação. Só que diz a Bíblia assim: porém, leproso. Porém, leproso. Esse porém leproso, querido, ia exterminar a sua vida. Sabe o que eu quero dizer para você hoje? Talvez Deus tenha te usado muito num tempo da sua vida. Talvez Deus tenha te usado muito num tempo da sua vida, ou está te usando agora. Talvez você, irmão, seja bom no que você faz. Não somente na igreja. Talvez você seja o principal funcionário de uma empresa. Se não for o principal, um dos mais importantes da sua empresa. Você sabe ali que, olha, se eu sair desse lugar aqui, dessa posição, essa empresa vai estar enrolada. Talvez você seja um bom pai, você sabe disso. Que ama sua esposa, que cuida dos seus filhos. Você é bom no que você faz. Talvez você seja um bom empresário. Talvez você seja, sabe, alguém que toca muito bem um instrumento, ou que tem uma voz perfeitamente afinada. Talvez você seja um pregador de excelência, de conhecimento. Sabe, talvez você seja alguém que seja um bom pedreiro, um bom pintor, mas assim, top. Porém, leproso. Porém, existe uma lepra na sua vida. E o que é isso, pastor? A lepra, querido, era uma doença mutilante. A lepra ia comendo as extremidades do corpo até levar o indivíduo à morte. Os leprosos iam perdendo as suas orelhas, sabe? Ia comendo a ponta das orelhas assim, ia corroendo as orelhas, depois ia comendo o nariz. Se você procurar pessoas que morreram em estado terminal de lepra naquele tempo, pessoas com um buraco no meio da face, porque o nariz foi embora,
os dedos da mão iam definhando, era uma doença mutilante. Os leprosos naquela época eram afastados dos lugares que eles viviam. Tiravam ele dos lugares e eles tinham que viver isolados até a morte, porque era uma doença incurável. Era uma doença incurável. E uma doença que debilitava, que levava a pessoa a ser excluída, a ser rejeitada e para morrer sozinha. O sacerdote vinha, atestava que ele estava leproso, ele era afastado para morrer sozinho. E assim estava Naamã. Talvez ele não tivesse sido ainda rejeitado, ainda excluído, porque a sua lepra ainda estava no estado inicial. A sua lepra ainda estava corroendo pequenas áreas do seu corpo, no qual a sua linda farda podia esconder. Deus está falando aí ou não? Deus falou comigo, querido. No qual a sua linda farda, as suas medalhas, os seus títulos, a sua posição podia esconder, porque era uma lepra ainda em estado inicial. No qual ele escondia das pessoas, e ele ainda estava na frente de um povo, e se movia em autoridade, se movia, sabe, na sua fama, mas porém, era leproso. E esse porém, Rubiã, esse porém, era tudo na vida dele. Porque por esse porém, ele iria à morte. E eu quero dizer, querido, a lepra era algo mutilante. E existem na nossa vida, ou existe na nossa vida algo mutilante. Sabe, o pecado é algo mutilante, que vai nos comendo aos poucos, que vai nos matando espiritualmente aos poucos. E hoje você pode detectar na sua vida qual que é a lepra que corrói o seu espírito, a sua alma, e que se não for tratada, irmão, te levará à morte. Sabe, nós começamos a falar aqui na quinta-feira, na escola, na nossa escola de ministérios, a respeito de honra. Sabe, a falta de honra, a falta de submissão, a falta, querido, de humildade, é uma lepra que vai corroer a sua vida até te levar à morte. Sabe por que muitas vezes na nossa vida, querido, nós perdemos até a esposa, perdemos até o nosso marido, perdemos a comunhão com nossos filhos, perdemos empregos. Sabe por quê? Por falta de submissão, por falta de entender a autoridade que possa legislar sobre nós, por falta de deixar com que a lepra, sabe, que corrói a lepra do eu, a lepra da vaidade, a lepra, sabe, aquele bichinho que sempre quer aparecer, que isso morra definitivamente na nossa vida, para que a gente seja não só abençoado por Deus, mas para que a gente possa ser feliz, para que a gente possa ser feliz na nossa casa, feliz com a nossa esposa, feliz com nossos filhos. Sabe, irmãos, tem gente que é tão imaturo que disputa título com os filhos adolescentes. Tem pai que disputa título com um filho criança, com um filho adolescente, por falta de entender. E por isso as famílias estão sendo arruinadas. Casamento está sendo arruinado porque, irmão, nenhum homem aguenta. Sabe por quê? Tem esposa ou mulher que ainda é namorada, noiva, que ninguém aguenta, irmãos. Você vai ficar sozinho, querida, se você não mudar. Vai ficar sozinho. Sabe, vice-versa, tem homem, irmãos, tão xarope, tão enjoado, que não há mulher que aguente. E sabe, a gente vai vivendo isso e vai entendendo, querido, que nós precisamos de mudança, que nós precisamos de cura, que nós precisamos de cura na nossa alma, de cura, sabe, até no nosso entendimento. Precisamos renovar a nossa mente, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, a agradável e principalmente a perfeita vontade de Deus para nós. Então existe um porém na sua vida. Sabe, você vai se detectar nisso.
eu sou como Naamã, muito bom em alguma coisa, porém, eu sou leproso. E qual que é a sua lepra? Sabe, falta de humildade, falta de submissão. Tem gente que não aguenta, querido, ter alguém sobre a vida dele. Deixa eu te dizer uma coisa, se um homem não pode governar a sua vida, querido, Deus jamais poderá. Ok? Se homem nenhum pode estar sobre a sua vida, querido, você não consegue, Deus jamais poderá. Porque Deus trabalha através dos homens. E todos os homens da Bíblia, sem exceção, foram tratados por outros homens. Deus nunca deu, nem nunca dará, a não ser para Jesus, que é único e que ele não é base de comparação para nada. Jesus não é base de comparação para nada em relação a homens. Mas nenhum homem nunca teve a revelação completa daquilo que ele precisava. Nunca, nenhum homem na palavra, nunca teve. Sempre ele precisou de outros homens para completar a sua missão, para alinhar o seu destino, para aperfeiçoar os seus caminhos, para completar o seu entendimento, sempre. Então assim, Naamã era o cara, porém leproso. E diz a Bíblia assim: saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: ah, se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria sua lepra. Então Naamã notificou o seu senhor dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, que é Ben-Hadad: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi e tomou às suas mãos 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei a Naamã, o meu servo, para que o cures de sua lepra. Irmãos, eu quero trabalhar alguns personagens com você aqui, como eu fiz na semana passada. Entende agora, esse Naamã está lá. Ninguém sabia da sua lepra. Eu creio, irmãos, que nem o seu senhor, nem o rei. Mas existia uma menina dentro da sua casa. Existia uma escrava dentro da sua casa. Existia uma serva na sua casa. E essas servas é aquela que lava a louça, é aquela que faz a comida, é aquela que serve a mesa. Então eu creio, querido, que um dia ela servindo a mesa, sabe, ela viu o seu patrão, ela viu o seu senhor Naamã conversando com a esposa na hora do almoço. Conversando com a esposa e trocando umas ideias, e Naamã desesperado dizendo: o que adianta o meu dinheiro? O que adianta os meus títulos? O que adianta a minha posição? O que adianta a minha fama? O que adianta a minha glória? O que adianta o poder que eu tenho? Se sou leproso, eu vou morrer. Sabe, eu acredito, querido, que no momento de desespero, no momento de angústia da sua alma, aquela menina pede licença e diz assim: olha, fala com a senhora dela, que ela era escrava da esposa dele, diz: olha, minha senhora, eu posso falar alguma coisa aqui? Eu quero dizer para vocês, existe solução para o seu problema. Existe solução para o seu problema. Eu quero dizer para você que se o meu senhor Naamã conhecesse um profeta que existe em Israel, conhecesse Eliseu, o homem de Deus que existe ali, ele certamente seria curado da sua lepra. Ele certamente seria curado da sua enfermidade. E Naamã chegou, eu acho, sabe, que ele olhou para aquela mulher, olhou para aquela, era uma menina, uma adolescente,
e falou: mesmo? De verdade? Você tem certeza do que você está falando? Ela é absoluta. Eu conheço o meu Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço o poder do Deus de Israel, do meu Deus, e Ele é capaz de curar o Senhor. Sabe, querida, então brotou uma esperança no coração daquele homem. Agora eu quero transportar você até o entendimento do que essa menina fez. Querido, quantos de nós, no lugar dela, faríamos a mesma coisa? É a minha pergunta para você. Sabe o que fizeram? A Síria invadiu a Israel. A Síria invadiu Israel, queimou as suas casas, mataram as famílias, estupraram as mulheres, mataram, degolaram os homens, levaram cativo as crianças e adolescentes, e é nesse cativeiro que essa menina foi. Sabe o que eu quero dizer para você? Essa menina não tem mais pai, não tem mais mãe, mas ela serve a alguém. E quando ela olha para o general responsável por tudo aquilo, ela diz: o Deus que eu creio é a esperança para que esse homem o conheça. Eu estou aqui porque assim quis o Senhor. Sabe qual é o entendimento dela? Deus me trouxe aqui. Sabe, irmãos, e parece uma coisa boba, mas eu estou pensando aqui, e eu quero que você entenda. Você tem entendimento que Deus te colocou em alguns lugares, lugares de ruína, lugares de dor, lugares de enfermidade, lugares, sabe, deteriorados. E o que mais você quer? Sair dali, sair dali, sair dali. Sabe por quê, pastor? Porque aqui ninguém crê em Deus, porque aqui há muita blasfêmia, porque aqui há muitos pecados, e é aí que o Senhor te quer, é aí que o Senhor te colocou, é aí que a tua luz tem que brilhar, é aí que a vida brotará de você. Sabe, irmãos, esse é o entendimento da igreja do reino, que foi para essas horas que viemos. E se você for pensar, querida, ela não é a única. Conhece um menino chamado José? Sim, pastor, eu conheço o José do Egito, que governou a terra do Egito, que trouxe toda a sua família, que governou a nação mais forte da terra, o Egito, num período de seca, e alimentou toda a terra nos seus celeiros, tá? Mas eu quero que você conheça um menino que foi vendido pelos seus irmãos. Um menino que foi rejeitado pela sua família, lançado numa cisterna e dado como morto, entregado preso, amarrado como um bicho a uma caravana de ismaelitas, apanhou, açoitado, foi parar numa terra, virou serviçal. O menino que tinha uma cama toda especial porque era o preferido do papai, agora ele é um serviçal na casa de Potifar. O menino que mais uma vez foi injustiçado, foi parar na cadeia, passou por tudo isso, querido, até que ele se tornasse José do Egito. Sabe, irmãos, agora, será que ele tinha entendimento naquela prisão que falou: Deus quis assim, Deus está fazendo comigo, Deus está tratando o meu ser. E se você for pensar, eu parei para pensar hoje à tarde, irmãos, todos. Sabe, você conhece o apóstolo Paulo, que evangelizou grande parte da Ásia, mas você conhece o Paulo, irmãos, que sofreu naufrágios, que apanhou, que foi apedrejado, que quase foi dado como morto. Você conhece o Paulo, que ficou seminu numa praça pública e entregou as suas costas aos açoites. Para quê, pastor? Para que o nome de Jesus fosse conhecido em uma geração. O que eu estou disposto a passar para que o nome de Jesus seja conhecido numa geração? Irmãos, eu estou dizendo para você uma coisa: eu não consigo.
Hoje eu falei, Deus, eu vou pregar uma coisa muito legal, irmão. Eu não consigo. Eu não consigo, irmãos. Sabe, esse lugar me transforma. Sabe por quê, irmãos? Porque a minha vida clama por Ele, querido. Sabe, o quanto nós estamos dispostos a suportar para que a nossa geração, a nossa cidade, as nossas famílias conheçam a Jesus. Sabe que nós estamos esperando muitas vezes que Deus nos faça muito prósperos e muito abençoados e Senhor de muitas coisas, para aqueles que estão ao nosso redor vejam que somos abençoados. É assim ou não é, querido? Fala a verdade para mim. Sabe, o meu Deus há de me honrar, o meu Deus há de me abençoar, o meu Deus há de me levantar. Para quê? Toda, sabe, a minha vizinhança, a minha família, eles vão reconhecer que eu sirvo a Deus. Eles vão ver que meu Deus é um Deus de milagres. Talvez sim, irmãos. Mas talvez eles vão ver que o seu Deus é um Deus de milagres quando verem os seus açoites, quando verem você sendo vendido pelos seus irmãos, quando verem como aconteceu com Isaías, que teve que andar nu, pelado, com Oséias, quando vê o que aconteceu quando Moisés, que teve que largar toda a sua riqueza, para viver o restante da vida num deserto seco e árido. A pergunta que eu tenho para você, querido, é essa menina está lá, e a maioria de nós diria assim, olha, essa menina acabou com minha vida. Eu era uma menina feliz, eu era uma pessoa feliz, eu tinha tudo na minha casa, eu tinha até um namoradinho, sabe, eu estudava, meus pais me amavam, eu virei uma escrava, sozinha, em outra terra, lavando chão e lavando louça, e agora eu olho para o meu Senhor responsável por isso, Ele está leproso, que Ele morra com essa lepra o mais rápido possível, aleluia, aleluia, que ele se acabe de lepra o mais rápido possível, que essa lepra consuma todo o seu ser. Essa vai ser a minha oração, aleluia, o resto da vida. Deus vai fazer justiça, glória a Deus. E ela falou, não, esse povo não conhece o meu Deus, e o Senhor me trouxe aqui. Eu não estou aqui pela maldade de Naamã, eu estou aqui pela vontade do meu Deus, ponto. É isso que você precisa entender, irmãos. Sabe por que eu estou passando por algumas coisas? Não é porque pessoas são ruins. Sabe por que eu estou passando por algumas coisas? De duas uma, ou porque eu plantei coisas muito ruins, com as minhas atitudes estou colhendo os frutos, ou porque eu plantei coisas boas e o Senhor está me provando para uma grande obra. Sabe, ela olhou para aquele homem e se compadeceu, ela teve pena, ela teve amor por Naamã, porque a mente dela, de uma menina, era transformada. Tudo começa aqui, irmão. A mente dela era transformada. E ela pôde superar a sua mágoa, superar a sua angústia, superar a sua dor, superar o seu melindre, superar o seu orgulho, superar a sua vaidade, superar a sua insubmissão, superar tudo, porque a sua mente era transformada. E ela pôde detectar, eu não estou aqui pela maldade de Naamã, eu estou aqui pela vontade do meu Deus. E eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Olha, meu Senhor, por favor, vá a Israel. Por favor, procure Eliseu. Por favor, se entregue a Deus de Israel, e você será curado. E ele falou, sim, eu vou fazer isso. Talvez ela não esperasse que fosse tão fácil. Talvez ela não esperasse que fosse tão rápido. Um sírio, um adorador de Rimon, adoradores dos deuses cananeus. Sabe, talvez a gente está achando que vai ser tão difícil ganhar uma pessoa, que vai ser tão difícil transformar a sua empresa,
que vai ser tão difícil ganhar o seu patrão. Ah, pastor, mas ele é orgulhoso. O meu patrão, pastor. Ah, o meu chefe lá, ele é muito orgulhoso. Por quê? Porque ele é rico, porque ele é bem sucedido. Ei, ele é leproso. Ele é leproso. E todo leproso precisa do Deus que cura a lepra, de Jesus de Nazaré. Aleluia! Aleluia! Ele é leproso. As pessoas que você conhece com pompas, sabe nunca como é que eu vou chegar para falar de Jesus, para convidá-lo aí na minha igreja. Ele é arrogante, ele é leproso. Ele tem uma lepra que está o corroendo, está, sabe, guardado, escondido na sua armadura, e essa lepra vai levá-lo à morte. A não ser que um pequeno servo, infiltrado ao seu lado, e aí é onde entra eu e você, possa dizer para ele: o meu Deus pode curar você. Aleluia. Aleluia. E sabe o que acontece? Naamã vai até lá. Chegando lá, querido, ela encontra o rei de Israel, que não tem 1/10 da fé que a menina tem. Vai vendo aqui, olha comigo, querido, por favor, não se perca. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim: querido, dorme em casa. Se liga, sua lepra está te adormecendo. Fala para ele, pode falar. Sua lepra está te matando, está corroendo os seus olhos, acorda. Deixa eu falar uma coisa para você. Aí ela vai ao rei de Israel. Existe um rei de um povo. Ele é o rei, só que também é leproso. Ele é um rei que vai receber Naamã, só que a lepra dele, irmãos, está aqui. Ele não tem o entendimento que a menina tem. Uma adolescente tinha mais entendimento do que o rei. Está vendo que entendimento, revelação daquilo que Deus está fazendo não depende de títulos, não depende de condições financeiras. Revelação daquilo que Deus está dando, querido, depende de busca, depende de quebrantamento, depende de se lançar aos pés do Senhor, depende de renovar sua mente. E quando ele chega, ele traz uma comitiva. Ele chega lá e traz ouro, e traz prata, e traz dinheiro, e traz bens, e traz roupas, e traz as suas carruagens cheias. Naamã. Mas ele não foi procurar o profeta, ele foi procurar o rei. Aí quando chega diante do rei de Israel, o rei de Israel recebe a carta do rei da Síria. O rei de Israel servia a Síria, era escravo. E quando ele pega aquela carta e abre, assinada por Ben-Hadad, carimbada por Ben-Hadad, selada por Ben-Hadad, dizendo: eis que te envio Naamã, o meu servo. É responsabilidade tua que ele volte daí curado. É responsabilidade tua que ele volte daí curado. Irmãos, esse homem desespera, rasga suas roupas, grita: por acaso sou eu Deus para curar a lepra de alguém? Lepra não tem cura, irmão. Lepra não tem cura. Por acaso sou eu Deus para curar a lepra de alguém? E ele rasga suas vestes, se diz a ponto e a modo que toda a terra de Samaria passa a saber do que estava acontecendo. Todo o povo começou a entender que o rei desesperou, o rei perdeu as estribeiras, o rei está descompensado. Irmãos, ele era o rei de Israel, que agora estava em Samaria. Eu quero te dizer, Deus era com ele, ele não era um pagão. Só que Deus era com ele, mas não era o seu governo. Ele estava com Deus, mas não tinha entendimento de com quem ele estava. E se você não entender nisso aqui nessa noite, querido,
Não adianta você vir de culto em culto, de reunião em reunião. Se a palavra não vir como uma flecha na tua mente, sabe, trazer a revelação das coisas que temos falado, esqueça. Deus estava com ele, mas não era o seu governo. E por isso ele não entendia o que aquela menina entendia. Ele não sabia quem era Deus, ainda que Deus estivesse com ele. Rasgou suas vestes e esperou. E existe um outro homem de discernimento nessa história, chamado Eliseu. E Eliseu chega e diz assim: o rei está doido. Ouve-se os gritos dele no palácio. O rei está desesperado. Porque o rei pensava assim: olha, nós somos escravos de Ben-Hadad, rei da Síria. Eles inventaram agora uma arapuca. Eles mandaram esse homem leproso para cá, porque nós não vamos dar conta de curá-lo. E porque não vamos dar conta de curá-lo, eles vão vir contra nós e acabar de nos destruir. Eu quero te dizer, todo lugar que existe um problema, é um desafio de Deus para que Ele, o Senhor, apareça. Sabe, circunstâncias completas, resolvidas, não exponhem o Deus que você serve. Deus te chamou para momentos difíceis. Deus te chamou para situações caóticas. Deus te chamou para crises em que ninguém vai resolver. No momento crucial da vida de Jesus, do nosso modelo, chegaram para ele e falaram: agora é o final. É o caminho para a cruz, é os últimos dias. O Senhor vai fugir. Ele falou: não, jamais. Foi para esta hora que eu vim. Sabe, em momentos de crise, querida, é nessas horas que aparecem os homens de Deus. E Eliseu está lá e falou assim: não, manda um recado para o rei. Eliseu chega e diz assim: olha, fale ao rei, para que Naamã venha a mim. Irmãos, chamou a responsabilidade para ele. Agora eu estou falando de uma outra pessoa, não mais da menina. A menina é aquela que foi governada por uma mente renovada e entendeu que não era a maldade do seu Senhor que a trouxera ali, mas a vontade do seu Deus. Se você entender isso, sua vida vai ser diferente. Agora esse homem é um homem que entende que tem que chamar a responsabilidade para si. Quantos de nós fazemos isso, irmãos? Está estourando uma bomba aí, você fala assim: então deixa eu correr daqui depressa, antes que a bomba me pegue. Na empresa aí, estourou uma bomba aí, está demitindo todo mundo. Irmãos, sabe, nós nos escondemos, fugimos, na própria igreja. Sabe, tem uma coisa acontecendo que a gente sabe fazer: foi fulano, foi ciclano, é por culpa do Beltrano, é por causa do fulano que eu parei, é por causa do ciclano que eu não fui mais. Não é por causa de ninguém, irmãos, é por causa de você. É por causa de mim mesmo. Irmãos, não transfira as suas responsabilidades para os outros. Não transfira as suas responsabilidades. Tudo que estamos vivendo é na permissão de Deus. Colhendo o que plantamos, então, assuma. Essa era a maior diferença de Saul e de Davi. Saul dava desculpas sempre. Saul dizia: é por causa disso, é por causa daquilo. Foi o fulano, foi o ciclano, foi o beltrano. Mas Davi dizia: não, fui eu mesmo, Senhor. E ele se ajoelhava, rasgava suas vestes, acumulava cinza sobre a cabeça, se arrependia e dizia: Deus, pelo meu pecado e pela minha culpa, tire de mim os meus bens, tire de mim o reino, tire de mim a riqueza, tire de mim a fama, porém, não afaste de mim o teu espírito. Sabe, querido, foi o fulano, foi ciclano, foi beltrano, a culpa é da minha mulher. Não é não, irmãos. Ainda que ela tenha uma parcela de culpa, você tem a sua. E se você consertar a sua, Deus vai te usar para consertar a dela. Não adianta ficar apontando. Pare de procurar culpados, irmãos, para os seus mau êxitos. Sabe, chama Eliseu, manda vir cá.
pode vir cá que eu vou resolver isso. E diz que o homem foi lá. E diz assim, verso 9: veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai lavar-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficará purificada. Agora, querido, nós voltamos para falar de Naamã. Um homem top. Pensa no homem chique, bem vestido, bonito, cheiroso, famoso. Pensa num grande homem dessa nação. Porém, leproso. Agora, querido, ele chega diante de Eliseu. E Eliseu está lá no fundo de casa. Eliseu está lá no fundo da sua casa. E Eliseu não vai recebê-lo no portão. Eliseu não estendeu o tapete vermelho, que era o seu costume na Síria. Eliseu não montou a guarda que ele tinha, a escolta que ele tinha para que ele descesse da carruagem. Eliseu não o reverenciou. Eliseu disse, mandou um recado: vai lá e manda Naamã mergulhar 7 vezes no Jordão. Irmão, sabe o que é isso? Diga assim comigo: tratamento. Tratamento. Deus está nos tratando, irmãos. Irmãos, Deus, escuta o que eu vou te falar. Deus amava Naamã. Naamã era um pagão. Naamã era um ímpio, mas Deus o amava. Sabe por quê, querido? Integridade. Sabe por quê, querido? Coragem. Sabe por quê, querido? Ousadia. Sabe por quê? Retidão. Ele era um homem bom. Só que um homem preso a uma cultura pagã, um homem com sua mente presa em uma religião pagã, um homem que não conhecia Deus. Eu quero dizer para você, querido, que tem muitos homens que não conhecem a Deus, que estão sendo mais aprovados nos céus do que muitos outros que conhecem. Entendeu o que eu falei? Tem muitos homens que não conhecem a Deus, mas são tão íntegros. São homens tão modelos. Não estou dizendo que eles serão salvos. Se não conhecerem a Jesus, eles morrerão e perderão a sua salvação. Mas Deus os ama. Tem projeto para eles. Por quê, querido? Porque tem muitos que conhecem a Jesus. Conhecem desconhecendo. Conhecem a Jesus, mas Jesus não os governa. E aí, pastor, não adianta. Deus amava Naamã. E por isso que Deus estava tratando Naamã. Quando ele sai ali, não tem pompa, não tem nada, e diz assim: olha, o negócio é o seguinte. Eliseu mandou o Senhor tomar banho. Que isso? Eliseu mandou o Senhor tomar banho. É para o Senhor ir até o Jordão e mergulhar lá. Não é uma nem duas, são 7 vezes. Irmão, esse homem fica louco. Esse homem se enfurece. Esse homem sobe na sua carruagem, chutando tudo que tem para frente. Fala para os seus servos: vamos, toquem para frente, vamos. Perdemos o nosso tempo. O que viemos fazer aqui? Irmãos, olha como a assessoria de Naamã é boa. Deus estava me mostrando uma equipe. Deus falou tanto comigo, querido. Por isso que eu estou correndo aqui para acabar. Mas se eu fosse pegar aquilo que Deus me falou nessa tarde, olha a assessoria de Naamã como era boa. Por causa da assessoria dele, ele foi vencedor. Por causa de uma serva que servia na sua casa. Por causa agora daqueles que conduziam a sua carruagem, que falaram: olha, meu senhor, permita-me falar alguma coisa. E ele: sim, o que você quer? Já estou aqui atordoado com tanta coisa. Você quer falar o que agora? Olha, nós viemos de tão longe. A gente veio de tão longe. Trouxemos esse tanto de coisa aqui, para que o Senhor viesse a Israel para ser curado. O homem de Deus falou que é para o Senhor ir até o Jordão se banhar. Sabe, por que o Senhor não faz isso? Por que o Senhor não se quebranta? Em outras palavras, eles não disseram assim: mas por que o Senhor não é mais humilde?
Por que o Senhor não tira a farda agora e vira o leproso que realmente você é? Meu Deus. Por que você não desce do salto e vem se mostrar a Deus como você veio ao mundo e não com os títulos que você recebeu? Por que você não tira suas medalhas? Ah, meu Senhor. Sabe, e Naamã ficou pensando, falou, olha, lá na minha terra tem rios muito melhores, limpos. Sabe o que é isso, irmão? Desculpas. É aquilo que nós fazemos. Sabe por quê, pastor? Eu não vou pegar isso aqui por causa daquilo. Sabe por quê, pastor? Dessa vez eu não vou, na próxima é certeza. Pode contar comigo, ó, pastor. Fechado. Na próxima. Agora não. Sabe por quê? Por causa disso aqui. Sabe por que nós vamos? Nós vamos pegar, mas, sabe, se o fulano não tiver dentro ou não tiver fora, sabe por que a gente põe tantos empecilhos, irmãos? Desculpas. Era o que ele estava dizendo. Não, na minha terra tem rio muito melhor, mas o seu rio muito melhor não resolve. O seu rio de água cristalina não cura, é o rio barrento do Jordão que cura. Sabe por quê, irmãos? Jordão significa em hebraico aquele que desce. E para entrar no Jordão tem que descer, irmão. Descer do salto, descer da carruagem, descer do eu, descer da insubmissão, do orgulho, da vaidade, tem que descer. O Jordão é o lugar onde Deus manifesta os seus filhos. Por que o Senhor está falando isso? Porque foi no Jordão que Jesus entrou ali, foi batizado, e naquelas águas abriu-se os céus, e os céus disseram, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. É no Jordão que Deus revela os seus filhos. É no Jordão que Deus manifesta quem são os seus filhos. E Naamã era um filho de Deus, porém leproso. É no Jordão, querido, que milagres vão começar a acontecer na sua vida. Foi no Jordão que o povo chegou pela segunda vez nos limiares da terra, e assim como o Senhor abriu o mar vermelho, abriu o Jordão diante deles para que eles passassem. Deixa eu dizer para você, e disse, vai lá. Existe um texto na Bíblia que diz assim, olha, estamos encerrando, diz assim, escuta bem isso, diz assim, Romanos 12:3, porque pela graça me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, antes, pense com moderação, segundo a medida de fé, que Deus repartiu com cada um. Cada um dentre vós não pense de si mesmo, além do que convém pensar. Ah, pastor, mas eu sou bom demais nisso. Será, irmão? Aí, ele resolve chegar então ao Jordão. E ali ele desce da sua carruagem. Deixa eu dizer uma coisa para você que a história diz. Esse banho de Naamã não era um banho com o seu fardamento. As águas tinham que tocar o seu corpo. Sabe o que isso significa? Que ele teve que mostrar para todos que ele era um leproso. Sabe quando a cura vem sobre a sua vida? Quando você admite a sua lepra. Quando você grita, leproso, leproso, assim que o povo fazia, quando tinha lepra, para que todos soubessem. Naamã tinha uma máscara, Naamã era escondido na sua roupagem. Agora ele teve que tirar a sua túnica, começou a desabotoar a sua roupa, tirou as suas roupagens. Agora ele expôs as lepras que ninguém viu, as feridas nas costas, no peito, nas pernas, que era coberta toda pelo seu fardamento. Sabe o que ele está falando? Ele está mostrando, eu sou leproso e careço de um milagre. Sabe, querido, a lepra, eu falei para você, era uma doença mutilante que levava a pessoa à morte. Não tem cura. Só existe uma coisa capaz de curar a sua lepra: mergulhar
nos rios de Deus. Mergulhar nas águas do Espírito. Mergulhar no Jordão, no lugar onde Deus manifesta os seus filhos. E ali ele tirou. E a Bíblia fala em 7 vezes, irmãos. Cada mergulho de Naamã representa algo. Até o Mário já ministrou sobre isso aqui na intercessão um tempo atrás. Cada mergulho de Naamã representa a sua perseverança. Sabe, ele foi 1, e foi 2, e foi 3. Mas não está adiantando nada. Não foi melhorando gradativamente não, irmãos. Ele foi 6 e estava do mesmo jeito. Mas na 7ª, 7, número da perfeição, ou número de algo completo. No 7º mergulho, querido, a obra redentora de Jesus se completa na vida dele. Para que ele seja 100% sarado e ele saia dali com a pele de uma criança. Sabe, eu creio, querido, que aquele homem ergueu seus braços aos céus e adorou a quem o curou. Sabe o que falta para mim e para você, querido? Adoração. Entendimento que só há um Deus que pode curar a nossa lepra. Expor, querido, o nosso coração expor. Sabe, o nosso pecado, a nossa sujeira, expor e querer mudar. Dizer, pastor, até aqui eu vim leproso. Sabe, a sua lepra é o que, meu filho? O orgulho, é a vaidade, é a insubmissão, sei lá, é doideira, é loucura. Tem alguma coisa me matando. Eu preciso descobrir. Entra no rio do Espírito nessa noite, querido. Entra nas águas do Espírito nessa noite. Deixa as águas cobrirem a sua vida e limparem o seu ser. Sabe, quando ele se levanta, ele volta então para levar os presentes a um homem de Deus. Deixa eu falar para você, um homem de revelação, Eliseu. Segunda coisa que eu estou falando dele, chamou a responsabilidade para si, porque também tinha a mente renovada, porque conhecia o Deus que servia, sabia o que estava esperando por Naamã no Jordão. Quando Naamã volta para ele cheio de dinheiro, cheio de ouro, cheio de prata, cheio de roupas, tome os presentes. Ele falou, não quero presentes, fique você com seus presentes. Não estou vendendo coisa nenhuma, não estou à venda. Não estou à venda. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? Homens de Deus, de revelação, de entendimento, não estão à venda. Não são comprados. Não é porque tem um irmão que é mais assim ou mais assado. Irmãos, esqueça isso. Se o diabo falou isso na sua cabeça, é mentira. Sabe, não existe nenhuma posição no reino de Deus por dinheiro, nenhuma posição por fama, nenhuma posição por título. Deus não olha para isso. Todos são iguais diante dele. E na casa dele tem que ser dessa forma, irmão. Não quero seus presentes, leve para você. E ele falou assim, olha, meu Senhor. Sabe qual era o tratamento de Naamã, irmãos? Olha o que é humildade, irmãos. Naamã era um homem alinhado, só precisava girar uma chavezinha. Sabe, ele já tinha a chave espiritual da paternidade dos filhos de Deus. Sabe, só que a chave não estava ligada. Nesse momento é girada, é acionada uma chave no seu espírito e vem um entendimento sobre Naamã. Agora Naamã que desceu, querido, e falou, esse homem não entende nada. Como eu, general, venho aqui e ele me manda eu tomar banho. Mas agora ele está entendendo que o que ele precisava é de um bom banho. Ele não precisava de mais um ensino, ele não precisava de mais uma pregação. Ele precisava tomar banho. Sabe o que nós precisamos, irmãos? Tomar banho. Sabe o que nós precisamos, irmãos? Obedecer. Sabe, Naamã não entendia até aquele momento que fosse tão fácil. Como eu venho aqui leproso, existe toda uma geração no meu tempo morrendo com a lepra. Como pode ser tão fácil ser curado tomando banho num rio barrento? Você está entendendo? A mente humana.
Mas o que é difícil então o homem sair e sapatear e falar eis que te digo, que te digo, que te digo, e encher ele de óleo e fazer um monte de coisa? Isso era difícil para ele. O entendimento dele era que Eliseu tinha todo um ritual no espírito. Acenderiam algumas velas, invocaria, teria ali uma música, sabe, alguma coisa aconteceria para que o Deus de Israel viesse. Mas o Deus de Israel está vindo, sabe pelo quê? Pela obediência. Quando você obedece, você abre um portal espiritual na sua vida, para que Deus entre com cura e restauração. Quando você obedece, quando você obedece, quando você obedece. Quem não sabe obedecer, irmãos, está leproso e vai morrer com ela. Então agora uma chave foi acionada no seu espírito, agora ele está entendendo. Não teve velas, não teve cânticos, não teve orações intensas, não teve nada. Deus não bradou do céu, não teve nada. Eu simplesmente obedeci. E porque obedeci, fui curado de algo que me levaria à morte. E aí, querido, você topa obedecer? Agora ele volta até Eliseu. E quando ele volta para Eliseu, irmãos, ele agora está na posição de sentido. Agora, você está entendendo isso? Vai lá ler o texto. Ele se apresenta diante de Eliseu e fala assim: Eliseu, teu servo está aqui, veio te prestar honra. Você sabe o que é humildade, irmãos? Você sabe o que é um general sírio, famoso, chegado de um homem, um profeta em Israel, profeta que andava pelo Espírito, comia o que tinha, vivia do que tinha, andava de qualquer jeito. E Naamã chegou: tu é Eliseu? Sim, pois não, eu sou Naamã, já tomei banho, levei Scott Brite, bucha, sabonete, tirei o pecado que havia no meu ser, as minhas mãos, pus a minha lepra para todo o seu povo e para Deus. Estou curado, meu Senhor. E Eliseu: estou curado, meu Senhor. Ô meu Senhor, receba os presentes. Não, meu filho, vai-te embora, leva teus presentes contigo. Aí ele diz assim: meu Senhor. Irmãos, ele virou Senhor. E o Senhor virou servo. É isso que Deus vai fazer conosco. Sabe, irmãos, senhorio em níveis espirituais. Às vezes o doutor, às vezes o rico, às vezes o que mora em mansão, no reino, vai ser servo daquele sem dente. Vai ser servo daquele que anda com chinela havaiana, que fala problema, mas que tem a revelação do que Deus está falando. E você vai se assentar com o homem e ele vai falar assim: olha, filho, sabe, o homem sem dente vai falar assim: filho, Deus já deu a revelação para o seu problema. E o doutor vai falar: Deus vai resolver seu problema. Sabe, irmãos, por quê? Mente transformada. E é assim que o reino funciona. Então agora o Senhor virou servo, o servo virou Senhor. E ele fala assim: só uma coisa, deixa eu levar terra. Deixa eu levar terra para a minha nação. Porque lá na Síria eu vou estabelecer um altar de Yeshua. Eu vou estabelecer um altar do único Deus verdadeiro. E pelo menos na minha vida será Ele quem governa. Está entendendo? O que Deus permite que aconteça? Sabe o que acontece? A ação do Deus vivo está entrando na Síria pelo seu general, não é por pouca coisa. Deus permitiu que a lepra viesse para que a ação da restauração fosse com ele. E você tem que pensar geracionalmente. Não é que bom, curou um homem, não, curou um homem não, curou gerações. Esse homem voltou para a Síria como um filho de Deus, como um servo de Deus, alinhado, sabendo quem é Deus, o que Deus faz. E ali ele começou algo, você acha que não? E ali ele começou a implantar algo, e ali vidas se converteram ao Senhor, e ali algo começou. Por quê? Porque um leproso foi curado da sua lepra e entendeu o seu papel em Deus. Deixa eu levar terra.
Eu vou levar a terra para lá para adorar o Senhor, o único Deus verdadeiro. E agora eu serei o seu servo. Irmãos, eu tenho certeza que ele chegou em casa. Agora não é a história que diz, sou eu que digo. Eu tenho certeza que ele chegou em casa, olhou para aquela menina, deu um abraço nela. Você está entendendo? Você está entendendo as referências do reino? Você está entendendo, querido? Você está entendendo? Desculpa. Desculpa pelo que eu fiz com a sua família. Desculpa pelo que eu fiz com seus pais. Desculpa pelo que eu fiz com o seu povo. Foi do seu povo que me trouxe vida novamente. Foi o seu Deus que me trouxe a vida novamente. Desculpa. Ei, menina, deixa eu ser o seu pai. Eu conheço o Deus que você conhece. Deixa eu cuidar de você. Você não é mais serviçal não. Recebe um quarto de filha. Seja tratado como filha. Seja abençoada. Ei, menina, me ajuda a falar desse Deus para essa nação. Me ajuda a falar desse Deus para essa nação. Ei, menina, vamos fazer alguma coisa aqui? Vamos fazer alguma coisa aqui? Fique de pé comigo, querido. Vamos fazer alguma coisa aqui, por favor. Se eu subo aos céus, ou se desço ao mar, deixa Deus tocar você, deixa Deus tocar você. O teu olhar, deixa Deus tocar você.